Olá, pessoal! É motivo de bem-estar continuar na companhia de vocês, nesse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Esteja com os livros no seu dia a dia, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E já curtindo esse ambiente de início das aulas em 2020, vamos continuar compartilhando experiências e um papo gostoso sobre os livros e o prazer das histórias contadas em suas páginas e fortalecer os vínculos afetivos. É importante ler juntos por quê? Eu fico sempre pensando, se a gente vai, digamos, escalar uma montanha ou está num mirante vendo uma paisagem maravilhosa, o que você gostaria de fazer diante dessa paisagem? Estar só ou estar com alguém que você ama, que você gosta? Pois o ato da leitura é o mesmo. Há um momento que você pode ler solitariamente, mas se você ler com alguém que você gosta, aquela paisagem ou aquela história, ela se torna ainda uma experiência maior. Ela te dá uma possibilidade de humanização mais forte. Ela te proporciona adentrar no mundo do sensível, que toda a arte, a boa arte, acaba te levando. E falar muito, mas muito mesmo, desse nosso parceiro de caminhada, o livro. Quero ser livro, quero perceber a tinta preta escorrendo pelas páginas brancas e nuas, grafitando as letrinhas e as transformando em palavras. Será que eu irei me apaixonar pelas palavras que irão se perder nas minhas entranhas em mim? Eu quero sentir o roçar das mãos dos leitores, tocando com suavidade e intimidade, folha por folha, escutando a voz do livro. Eu quero possuir a capa grossa, colorida, atraente. Eu quero ser lido, publicado e apreciado. Eu quero emprestar vida ao amontoado de palavras, ser instigante, reflexivo, indagador, adentrando ao mundo de cada leitor. Eu quero te retirar daqui, do seu conforto e te fazer voar para o mundo literário da fantasia, descobrir segredos e conhecer lugares distantes. Eu sou especial, simples, prático, funciono sem fio, sem bateria, sem circuitos eletrônicos, posso ser usado por qualquer um, basta abrir-me. Quero ficar aí, quietinho, nas prateleiras, nas livrarias, nas bibliotecas, escutando os suspiros, os assuntos e os gemidos dos leitores. E muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é um livro que engana. Você lê na orelha lá, história de 4 amigos que depois de sair da universidade vão para Nova York. Você pensa que é um livro leve, puro entretenimento, mas não é. Estou falando desse livro aqui, Uma Vida Pequena. São 800 páginas, mas que você lê mais rápido do que imagina. De fato, é sobre 4 amigos, em especial um deles, Jude. A história gira em torno do presente e do passado dele. Ele passou por muitas coisas que eu não posso contar aqui, você vai descobrindo ao longo do livro, aos pouquinhos, quando ele era criança. Isso reflete diretamente no adulto que ele se tornou. O apoio dos amigos, as relações que ele vai construindo ou que ele deixa de construir por dificuldade de confiar nas pessoas, o vínculo forte com o trabalho, são todos aspectos da vida do Jude, aos quais a gente é apresentado com muita intensidade. E eu já aviso, viu? É bem triste o livro, mas tem aspectos muito interessantes. É uma história sobre amizade, sobre construir a própria identidade, sobre encontrar o seu lugar no mundo, mas também é um livro sobre o que significa ser norte-americano, ser um cidadão dos Estados Unidos. Então tem vários questionamentos aí sociais, não só das características psicológicas dos personagens. Vale a pena, não se assustem pelas 800 páginas que você lê rapidinho. E para a entrevista dessa semana, nossa conversa é com a professora Amélia Almeida. Ela é professora de língua portuguesa e trabalha na escola José de Caldas Brito, que fica no bairro Araçá, aqui em Linhares,
que é ligada à rede estadual de ensino. Através de um bate-papo leve e muito prazeroso, alinhavamos uma conversa sobre suas experiências como leitora, sobre sua postura como professora que incentiva os alunos ao contato com os livros e, claro, sobre o poder do hábito da leitura. Para você desenvolver o hábito da leitura, primeiramente você tem que desenvolver o gosto pela leitura. Porque a partir do momento que você desenvolve o gosto, que você começa a ler um bom livro, você adquire o hábito automaticamente. Isso é uma coisa normal. Então, o que eu digo é o seguinte, quer viajar, não tem dinheiro, pega um bom livro, leia. Com certeza você fará uma ótima viagem. É com as palavras da professora Amélia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E na sequência desse papo gostoso sobre bons hábitos de leitura, vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Neste momento de leitura, você precisa estar focada na leitura. Esquece todas as outras coisas. Separe alguns minutos por dia para você fazer essa leitura. Então, por isso, o ideal é você ter o livro em mãos. Eu, por exemplo, adoro ler, ter o meu próprio livro e fazer minha biblioteca em casa. Mas se você gosta de ler pelo celular, fique à vontade de escolher a sua opção, se é pelo livro físico ou pela internet. Segunda dica, defina uma meta. Sim, você precisa saber quantos livros você quer ler durante um ano, por exemplo. Você quer ler 10 livros no ano, 20 livros no ano? E aí você precisa definir, especificar quantos livros você precisa ler durante um mês. Vamos botar 12 livros por ano. Você precisa ler um livro por mês, certo? Quantas páginas você vai ler por dia? Aí você escolhe o livro de tantas páginas. Você precisa definir essas metas para saber o passo a passo e conseguir alcançar. Fica muito mais fácil você definindo este tempo específico e o que específico. Vai ficar muito mais fácil de você realizar essa meta. E a partir de agora você vai conseguir ter este hábito de ler todos os dias. 3. Não force uma leitura longa. Se você não tem este hábito ainda, não force querendo ler aqueles livros chatos, aqueles livros grossos e assunto que você não goste. Então, pegue este livro que você gosta primeiro. Não precisa ser um livro tão grosso. O ideal é você começar então com um pequeno, lá de 150 a 200 páginas. Comece com um livro menor e aí defina, eu vou ler um capítulo por dia, 2 páginas por dia. Mas não force leitura longa. A partir do momento que você começou a ler, se você vê que não está conseguindo mais prestar atenção, pare de ler. E aí vá ler outro momento ou leia no outro dia. Mas tente ler pelo menos 2 páginas e se concentrar, focar naquilo naquele momento. E contamos com o nosso parceiro Luciano Dionísio na nossa coluna Dica de Livro. A minha indicação de leitura é um livro que eu li recentemente e gostei muito. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. De um primeiro momento, a gente pensa que esse livro vai falar sobre histórias assombrosas em um casarão cheio de fantasmas, mas não é isso que acontece. Eu quero que você sinta vontade de ler esse livro, então eu vou resumir de uma forma bem breve, dizendo que existem 4 personagens principais. Esteban Trueba, que é um homem extremamente rigoroso, cruel, ditador e estuprador de mulheres. Mas esse homem é envolvido por 3 mulheres, as principais da sua vida. Clara, sua esposa, que quando criança conversava com espíritos, movia objetos com a força do pensamento. Depois vem a sua filha Blanca, que acaba se envolvendo com um rapaz pobre e causa irritação ao seu pai. E depois a sua neta Alba. E todas essas mulheres acabam se envolvendo na trama desse homem que tenta dominá-las e elas então lutam contra tudo isso
e se tornam mulheres fantásticas dentro dessa história. E é por isso que eu recomendo esse livro para você ler. Já na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar a experiência de um grupo de pessoas que fez a opção por livros escritos por escritoras. Muito bacana essa experiência. Vamos que vamos! Em 2014, uma autora britânica criou na internet a hashtag ReadWoman, que em português significa Leia Mulheres. A proposta saiu do mundo virtual quando 3 amigas de São Paulo decidiram fundar um grupo de leitura com a mesma temática. A ideia deu tão certo que vários grupos se espalharam pelo Brasil. Aqui na capital do país, o Leia Mulheres Brasília se reúne todos os meses para discutir livros escolhidos no mês anterior. Aqui, a escritora mulher é sempre protagonista. Eu acho que deu certo porque é diferente, assim, porque a gente está incentivando a leitura, independente do gênero, mas não tem nenhum clube assim aqui em Brasília que incentiva a leitura de autoras. E eu acho que por isso que as pessoas estão procurando, estão vindo e estão gostando. O projeto funciona como um clube do livro, em que são propostas leituras de autoras clássicas e contemporâneas. O objetivo é que se conheçam e se leiam mais escritoras. O que a gente pode fazer para as mulheres ganharem mais visibilidade no mercado editorial? Ler essas mulheres, ler a produção dessas mulheres, discutir, difundir. Então o grupo chega com isso, né? Com essa ideia de difundir, debater, reunir pessoas que têm esse interesse. Homens, mulheres e até crianças participam do grupo de forma espontânea e de graça. Para as mediadoras, incentivar a leitura de escritoras mulheres faz nascer um leitor mais crítico. Conhecer novas escritoras de outros países, não só do Brasil, escritoras até que às vezes a gente não vê muito em livrarias, no comércio, e que a gente acaba conhecendo aqui. Escritoras que eu não conhecia ainda, e tá com um grupo de homens e mulheres com idade diferente, aí você vê a perspectiva de cada um, é importante isso. E colocando como foco no ambiente da leitura, pessoas da nova geração de leitores, vamos juntos para a nossa coluna Participação de Telespectadores. Bom, eu sempre tive um auxílio dos meus pais, da minha família, né? Eles sempre me incentivaram muito a ler, mas os meus professores sempre tiveram uma influência muito grande nesse processo de leitura. Eles indicavam livros, eles me incentivavam e mostravam para mim que a melhor forma de eu viajar, de eu poder estudar, era lendo, porque ler é você viajar sem sair do lugar, é você entrar num mundo totalmente diferente. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ler porque eles acreditam que a leitura abrange novos mundos. Com a leitura você ganha conhecimento, não só para português, mas para várias outras matérias. E os meus professores sempre me incentivaram a ler. Eles acreditam na mesma forma, porque com a leitura, além de português, como eu disse, matemática, quando você for fazer alguma questão, você precisa saber interpretar. Então eu acredito que seja isso. É com as palavras das estudantes Luísa e Gabriela que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Amélia Almeida. Para a gente começar essa conversa e tal, como é que a leitura aconteceu na sua vida? Foi lá na infância? Foi através da sua família? Foi uma professora que marcou esse início seu? Como é que foi? Não foi através da minha família, porque a minha família é muito grande, meus pais humildes, não são alfabetizados, e eu tive contato com a leitura na escola mesmo. Então lá é que eu tive acesso aos livros, que eu não tinha em casa, e eu gostava muito de ler, e eu percebi isso, então eu pegava livro, levava para casa.
E teve um professor, uma professora que marcou essa trajetória sua, esse início lá? Olha, não teve. Acho que todos os professores de português me incentivavam muito, sabe? Para falar um nome específico, não dá, porque eles sabiam que eu gostava de ler, perceberam isso, então me incentivavam, me indicavam os títulos dos livros, eu pegava, levava. Era assim que acontecia. Tem um livro lá desse início seu que você lembra, de um personagem assim que marcou esse início? Olha, tem um livro assim, que é Poliana. Então, este Poliana livro... Menina? Poliana Menina. Nossa, eu me encantei. Eu sei. Eu acho que essa semelhança entre mim e a personagem é que me faz lembrar tanto do livro. Porque como a Poliana, uma menina de 11 anos... Um otimismo exatamente, exagerado. Um otimismo exagerado, que tudo para ela era motivo de alegria, ela nunca estava triste, com qualquer coisa que acontecia, ela via um motivo para sorrir. Então, eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? Então, eu não vejo motivo para ficar triste, embora a gente saiba que existam muitas coisas que aconteçam. Tem os então, conflitos, eu sempre me lembro da Poliana, sabe? A Poliana menina, ela sempre arrumava um motivo para ressignificar a tristeza, né? Exatamente. E buscar algo de positivo naquilo. Você chegou a ler Poliana Moça? Que a Poliana Moça veio depois. Não, professor. Né? Eu sei que tem, mas eu não cheguei a ler. Eu queria ter lido, mas eu não li. Tem uma geração que foi toda ela marcada por Poliana menina, né? Foi. E também tem uma questão de que, como eu era menina, eu acabei me apaixonando por uma personagem menina, né, também, que tinha a ver comigo. Por ela ser simples, humilde. A história dela é uma história que comove a gente. É uma menina que, em momento algum, ela se deixa bater. E qualquer pessoa de qualquer idade pode ler e tirar daquilo ali uma lição para a sua própria vida. Porque, na verdade, a vida é assim, né, Amélia? A questão dos altos e baixos e a capacidade que a gente tem de levantar de novo é que significa pra gente, né? Porque depois que você cai, fica muito difícil, né? Exatamente. Ô, Amélia, a leitura contribui para isso? Para ressignificar a vida da gente? Para dar novos significados? Nossa, e muito. Eu, por exemplo, eu falo assim, que foi por meio da leitura que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha percebido o tanto que eu já li, sabe? Às vezes a gente vai lendo e a gente não para pensar. Será que essas leituras que eu tenho feito, elas contribuíram para a minha formação como ser humano? Sim. Porque os jovens hoje, eles leem muito, mas eles não procuram bons textos. E eu penso que na minha época, como da sua, eu acredito, a gente buscava, assim, textos bons para ler, bons livros. Então, além desse livro aí de Poliana, por exemplo, tem outros livros que eu li e que estão marcados assim, na minha memória, que eu falo com meus alunos para lerem, aqueles livros da coleção Vagalume, O Menino de Asas, O Caso da Borboleta Tíria. Exatamente. Então, esses livros assim, sabe? Foi uma coleção marcante para uma geração e que eram acessíveis, né? Eram fáceis de você adquirir. A Ilha Perdida. Esses livros, se a gente começava a ler, a gente não queria parar. Então, era muito gratificante você se envolver no livro. Porque eu penso assim, que o livro é uma morada, onde a gente passa a habitar quando começa a ler. Então, para mim, isso é leitura de entretenimento, de lazer, e que também acaba nos formando de alguma forma para o futuro, para ser o que somos, né? Tem livros que tocam muito também, já desde a infância, adolescência, a questão dos valores, do comportamento ético, né? A leitura contribui com isso também. Ajuda nós, nos tornar as pessoas mais sensíveis na relação com as outras pessoas? A leitura e as histórias contadas nos livros nos ajudam a ser mais humanos? Sim, professor. Como é que você percebe isso? Bastante. Igual, por exemplo, um livro também que me tocou, que eu já fui ler acho que os meus 20 e poucos anos, né? Que é o Diário de Anne Frank. Diário de Anne Frank. Um livro assim, que eu comecei a ler... É outro livro que marcou uma geração também. Eu comecei a ler, eu não conseguia parar. E me tocava muito, e eu chorava ao ler a história da menina. Então, eu até passo... O sofrimento dela, mas também a solidariedade das pessoas, né? Exatamente. Então, isso faz com que nós sejamos mais humanos, sabe? Mais solidários um com o outro. Agora mesmo na escola, quando eu estava trabalhando o projeto de leitura, eu pedi aos alunos que produzissem uma paródia em cima dos valores, igual, por exemplo, a questão do respeito, a questão da disciplina, do amor, da solidariedade. Então, assim, temas que são importantes para o nosso dia a dia. Então, nós selecionamos os livros que tinham esses assuntos e, a partir daí, nós produzimos paródias. E ficaram umas paródias muito bacanas. Naquele encontro que nós fizemos na sua escola lá, eu vi você sugerindo para a menina que roubava livros. Isso. Que também é uma história muito bacana,
onde a leitura, no ambiente de guerra, né, de sofrimento, de destruição, a leitura acaba sendo um lenitivo ali, né? Acaba sendo um ponto de equilíbrio na vida daquelas pessoas. Pois é, então eu vejo a leitura dessa forma. Então a leitura ela pode ser também uma forma da gente fugir das coisas ruins da vida. Então eu vejo a leitura essa casca assim, dura exatamente, que fica criando no entorno da gente, né? E algumas vezes quando você está triste, você pode se apegar a um livro, se é uma boa história, você se envolve de uma forma e começa a dialogar com os personagens da história. Então eu acho isso bacana, porque a leitura é um verdadeiro diálogo. Você conversa com os personagens, conversa com o autor, então você troca ideias e vai aprendendo cada vez mais. Diz que o estágio melhor da leitura é quando você discorda do autor, né? Por exemplo, no final do livro, você gostaria que fosse o outro final, né? Assim? Exatamente. E às vezes você fica triste, né? Quando aquele final não é o que você gostaria que Muitas vezes acontecido. o personagem pelo qual você se apaixona, o personagem morre no final da história, né? E a gente quer que a pessoa continue, né? Então eu acho que tem tudo isso. Como é que foi o seu hábito de leitura contribuiu para você estudar letras e depois se tornar professora, Amélia? Olha bem, professor, contribuiu muito. Porque se eu não fosse a leitora que eu era na época, o tanto que eu lia, eu não teria conseguido passar no vestibular da UFES em 2000 e... Ai, desculpa. Quando você fez o curso de letras na UFES, o vestibular. Eu não teria conseguido, sabe? Porque, na verdade, eu trabalhava em um hospital, meu primeiro trabalho. E quando eu saí desse trabalho, que eu fui tentar o vestibular, eu tentei o vestibular de biologia. Só que eu não consegui passar por causa das matérias exatas. Então, no segundo vestibular, eu resolvi optar por letras. Por quê? Porque eu lia muito, eu gostava muito de ler. E eu não tinha condições de pagar um cursinho. E aí, o curso de letras, eu pensei, como eu leio muito, eu gosto de ler, eu vou conseguir estudar sozinha e passar. E foi o que aconteceu. Então, se eu não tivesse lido tanto como eu lia, já tinha uma base forte de leitura? Já tinha uma base muito boa que me ajudou a passar no vestibular assim, com muita facilidade, porque eu já conseguia interpretar os conteúdos, entender. Isso me ajudou muito, sabe? A partir dessa trajetória sua como professora, Amélia, qual é o real papel do professor no estímulo ao hábito da leitura na escola? O papel é imenso, eu penso, que o professor que não lê, ele não tem condições de incentivar seus alunos. Ele precisa ler, ele precisa passar o seu amor pela leitura. Porque, para mim, leitura é vida. Você não existe completamente se você não lê. Quando a gente fala em leitura, a gente pensa somente nos livros paradidáticos, nos livros literários, mas não é bem assim. A gente lê muitas outras coisas. A gente pega o celular, por exemplo, e começa a ler ali as informações, começa a ler um texto que vai trazer uma lição de vida, uma notícia. Então, assim, textos informativos que vão te informar e vai fazer com que você... Em que mundo que você está vivendo. Exatamente. Textos que vão te informar e vão fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa crítica, uma pessoa capaz de ter atitudes críticas, de indagar as coisas que estão acontecendo. Então, eu procuro ler e passar isso para os meus alunos. Sempre que eu leio as notícias, eu costumo levar para a sala de aula e falar, gente, não perca tanto tempo assim com bate-papo de WhatsApp, Facebook. Aproveitem esse tempo para ler, porque vai chegar um tempo que vocês não vão ter esse tempo mais para leitura, porque a vida é tão corrida. Então a vida de vocês hoje, ela tem esse tempo que vocês poderiam estar usando para formar uma ler. base de leitura. Exatamente. Agora, que vai servir muito no futuro. Exatamente. Aí eu penso assim, que os alunos da escola particular, eles leem muito mais, porque eles têm uma biblioteca boa, um acervo grande, e com livros que atraem. Hoje, nas nossas bibliotecas públicas, a gente não tem muito isso. Por causa disso que eu acabei desenvolvendo com meus alunos o projeto de leitura junto com a gincana literária. Então, assim, esses livros vão ajudá-los a mais tarde estar competindo em qualquer vestibular com os alunos das escolas particulares que têm muito acesso aos livros. Então, a leitura é que vai fazer diferença na vida deles. É isso que eu penso. Até para atividade, para você desenvolver a atividade profissional nos últimos anos, em qualquer área da atividade profissional, o profissional que é bem informado, que tem uma facilidade de verbalização, que tem conteúdo mental para passar para a sua equipe, para os seus pares, ele é muito mais respeitado do que o profissional que não tem isso, né? Pois é, o que eu penso é assim, a leitura, ela é capaz de promover
uma autonomia no aluno. Por quê? O aluno que lê, ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz, na sala de aula, ele interpretar os textos, ele fazer qualquer tipo de tarefa sozinho. E em casa também. Ele vai buscar, ele vai pesquisar, ele não vai ficar um aluno dependente dos seus pais. Então, o que a gente vê é que tem muitos alunos que são dependentes. Então, o que está faltando? Está faltando essa leitura. A leitura ajuda a construir essa autonomia, né? Com certeza, de você professor. seguir sua própria trajetória. Com certeza. Né, Amélia? Amélia, pode e falar. isso acaba implicando no desempenho escolar. Em todas as áreas do todas conhecimento, as áreas. Né? Inclusive na área de exatas. Todas as áreas. Né? Porque aquele aluno que lê bastante, ele acaba conseguindo transpor essas barreiras, sabe, que tem na sala de aula, até mesmo de entender um texto, de poder falar. Hoje a gente percebe que os alunos têm muita dificuldade de uma questão e de saber falar. O aluno tem medo de abrir a boca, de falar qualquer coisa. A gente tem muita dificuldade de promover um bate-papo bacana na sala de aula, às vezes, porque é apenas os mesmos alunos que acabam falando. E os alunos que leem, eles têm maior facilidade, a gente percebe isso. Obrigado por ter vindo. Tá bom, Amélia? Eu que agradeço, Obrigado mesmo. professor. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.